É o teste supremo do tempo. Como os trens antigos se equiparam aos que temos hoje? Existe alguma comparação? Você pode se surpreender. Os vovôs das locomotivas têm suas próprias glórias, se você me perguntar. Mas falarei mais sobre isso mais tarde. Por enquanto, a todo vapor e de volta ao passado. Os vagões foram usados em algumas partes da Inglaterra já no início dos anos 1500. Eles eram utilizados principalmente para transportar carvão ou metais não refinados das minas ou para navios. Os primeiros trens de verdade não apareceram até que o Locomotion No. 1 fez sua jornada inaugural em 1825. Esse motor antigo parecia um barril sobre rodas, e o pequeno trem de 120 metros viajava a cerca de 25 km por hora. Pequeno e lento, mas conseguiu transportar cerca de 600 passageiros no seu primeiro dia. Pule 100 anos no tempo, e os trens se tornaram os reis das viagens de longa distância. Por exemplo, existe o gigante verde conhecido como Flying Scotsman, ou escocês voador em português. Ele tem mais fama ligada ao seu nome do que à sua breve participação no mundo mágico de Harry Potter, construído quase um século depois do Locomotion No. 1, ou do Flying Scotsman. Tinha quase 24 metros de comprimento e pesava mais de 100 toneladas. Compare isso com o mísero carro de 7 toneladas do Locomotion No. 1. Com uma velocidade máxima de 160 km por hora, uma corrida entre os dois nem seria uma competição justa. Mas e os trens de hoje? Os trens a diesel surgiram no final do século XIX, mas só começaram a se tornar populares na década de 1950. Os modernos trens a diesel não são muito mais rápidos do que os da geração do escocês voador. As locomotivas a diesel mais rápidas do mundo são as britânicas Intercity 125. Em funcionamento desde a década de 1970, foram projetadas para viajar a 200 km por hora, mas são conhecidas por atingir até 238 km por hora, quando levadas ao limite. Essa é uma velocidade máxima comparável à de algumas aeronaves leves. Os trens a diesel também são muito mais eficientes do que seus antecessores a vapor, que queimavam carvão ou madeira para ferver a água. O vapor é coletado dentro do corpo do motor e usado para girar as rodas que empurram o veículo para frente. O problema é preciso muita pressão para mover um trem, então os motores precisavam de tempo para aquecer antes de estarem prontos para partir. Ou seja, muito carvão tinha que ser queimado antes que a locomotiva pudesse começar a se mover. O excesso de vapor também precisava ser liberado quando o trem chegava, o que significava muita energia acumulada sendo desperdiçada. Para piorar a situação, os motores geravam muita sujeira, portanto as caldeiras exigiam uma limpeza completa, pelo menos uma vez por mês. Eles também precisavam ser parcialmente desmontados como parte da manutenção regular. Os motores a diesel são muito mais limpos e menos propensos a quebras. Na década de 1930, um trem a vapor típico podia gastar até 65% de seu tempo fora de serviço para manutenção. Um movido a diesel da mesma época só precisava passar 5% de seu tempo na garagem, e esse número só continuou diminuindo ao longo das décadas. Mas, se você quiser falar sobre velocidade e eficiência, então é o elétrico. Um dos trens mais rápidos em operação hoje é o SNCF TGV POS. Ei, compre uma vogal, né? Seu nome pode ser um amontoado de letras que retorcem a língua. Mas essas locomotivas elegantes são capazes de atingir 320 km por hora. Existem algumas razões pelas quais os trens elétricos conseguem atingir essas velocidades de cair o queixo, mas o peso é uma das principais. A maioria dos trens a diesel é, na verdade, diesel elétrico. Isso significa que o motor produz eletricidade, que é usada para alimentar os motores que levam o veículo para frente. Os trens elétricos precisam apenas do motor que gira as rodas. Como obtém toda a energia da rede elétrica, também não precisam se preocupar em carregar o peso do combustível. Os elétricos também são mais silenciosos e completamente livres de emissões, e podem até produzir parte da sua própria energia através de um sistema conhecido como frenagem regenerativa. Simplificando, isso significa que à medida que o trem desacelera, os motores elétricos podem funcionar como geradores elétricos. A energia que eles produzem pode então ser desenvolvida à rede elétrica ferroviária. A remoção dos motores a diesel também reduz o número de peças móveis.
Menos peças significam menos coisas que podem quebrar, o que reduz o tempo de manutenção. A única desvantagem real é o custo inicial de eletrificar uma rede ferroviária pré-existente, mas esse é o tipo de questão que se torna um problema apenas uma vez. Depois, há os maglev, que usam ímãs para pairar ou levitar acima dos trilhos. Futuristas, rápidos e silenciosos. Têm todos os benefícios dos elétricos convencionais. Também são imunes a descarrilamentos e a falta de rodas significa que eles não sofrem atrito, o que lhes permite viajar a uma velocidade muito maior do que é possível em trilhos comuns. Considerando dados de 2019, o trem mais rápido do mundo é o SC Maglev, que pode atingir incríveis 600 km por hora. Espero que você não esteja planejando ver esse trem impressionante em breve. Infelizmente, o trilho do qual ele vai ser usado não está programado para começar a funcionar antes de 2027 e não estará 100% concluído até 2042. O problema é que os trens maglev não podem circular em trilhos regulares. Um sistema ferroviário inteiramente novo deve ser construído para eles, e isso tem um preço elevado. Nem todo mundo está convencido de que os benefícios dos maglev superam o custo. Qual a sua opinião? Você já viajou de trem? Ou gostaria de viajar sobre trilhos mais regularmente? Me conte nos comentários. Agora, velocidade e eficiência são importantes e tal, mas como é viajar nessas máquinas? E como isso se compara ao nosso velho barril sobre rodas de antes? Sim, as primeiras gerações de trens não eram muito divertidas de viajar. Tenho certeza que haveria muita emoção na primeira vez que você visse um cavalo de metal gigante correndo pelos trilhos, mas aquela maravilha infantil com uma pitada de medo desapareceria se você estivesse planejando viajar por mais do que algumas horas. Os primeiros vagões pareciam carruagens ou diligências e não ofereciam muita proteção contra a fumaça do motor. Eles eram tão inseguros quanto desconfortáveis. Os carros às vezes batiam uns nos outros quando paravam, e os passageiros eram frequentemente jogados de seus assentos. O motor também costumava lançar faíscas ou brasas quentes que poderiam causar um incêndio. Copo meio cheio. Não demorou muito tempo para que os vagões se transformassem em algo mais reconhecível. Meio vazio. Eles não eram muito mais confortáveis. Você está em Chicago e quer visitar a família na costa leste? Bom, prepare-se para passar até 2 dias sentado em um banco duro de madeira. As coisas melhorariam em 1862, quando a companhia Pullman começou a produzir vagões de luxo para dormir. E eu não uso a palavra luxo levemente. Os carros tinham assentos estofados, carpetes e madeira lacada. As camas estavam escondidas atrás dos painéis suspensos e dobradas como compartimentos de bagagem. A Pullman chegou a fabricar vagões de luxo particulares, basicamente suítes de hotel sobre rodas. Os vagões de trem modernos ainda são muito mais seguros e confortáveis do que qualquer coisa do século XIX. No entanto, quem vai de metrô para o trabalho pode ter problemas para acreditar nisso. Dependendo de onde você mora, o metrô é a melhor ou a pior parte de viver na cidade. Os trens de longa distância, por outro lado, podem parecer o máximo do luxo. Os assentos modernos de passageiros são semelhantes aos de muitos aviões. A diferença é que eles não precisam de cintos de segurança e você está livre para se levantar e passear sempre que tiver vontade. Os vagões privativos são raros no mundo moderno, mas os vagões cama estão vivos e bem. Dependendo da rota, seu trem pode estar equipado com qualquer coisa, desde um pequeno café ou bar até um restaurante gourmet. E claro, a maioria dos trens de passageiros é equipada com a maior necessidade da vida moderna: Wi-Fi gratuito. Todos a bordo! Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos bem bacanas. Basta clicar no da esquerda ou no da direita e permanecer no lado incrível da vida.